Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para consagrar este dia ao Senhor. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer tarefa, compromisso ou decisão, eu quero dedicar estes primeiros instantes ao Teu cuidado, ao Teu amor e à Tua direção. Que este dia seja colocado totalmente nas Tuas mãos, para que tudo o que fizermos seja guiado por Ti. Pai amado, eu oro para que a Tua paz cubra o nosso coração desde o início desta manhã. Assim como está escrito no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Senhor, que esta verdade seja real em nossa vida hoje. Que possamos acordar com esperança, caminhar com fé e agir com sabedoria em cada passo que dermos. Meu Deus, derrama sobre nós um espírito de gratidão logo cedo, para que possamos enxergar as Tuas bênçãos mesmo nas coisas simples. Livra-nos de começar o dia com preocupações, pessimismo ou desânimo. Que o nosso coração esteja firme na certeza de que o Senhor cuida de todas as coisas, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Que este dia seja cheio da Tua presença, Senhor. Que tudo aquilo que tentaria roubar a nossa paz seja retirado do nosso caminho. Que palavras negativas não encontrem espaço em nossa mente. Que pensamentos de derrota, medo ou insegurança sejam substituídos por pensamentos de fé e confiança, pois a Tua palavra nos ensina, no livro de Isaías capítulo 41, versículo 10, para não temermos porque o Senhor está conosco, para não nos espantarmos porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, abençoa nossa casa, nosso trabalho, nossos planos e decisões. Que cada lugar por onde passarmos seja tocado pela Tua luz. Que tenhamos clareza para resolver problemas, calma para enfrentar desafios e sabedoria para lidar com qualquer situação inesperada. Senhor, guarda nossa mente, nosso corpo e nossa alma neste dia. Livra-nos do mal, das ciladas do inimigo, das armadilhas escondidas, das influências negativas. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, guiando nossas palavras, nossas escolhas e nossos pensamentos. Que a Tua presença seja sentida de forma real, trazendo certeza de que não caminhamos sozinhos. Pai amado, abençoa também as pessoas que cruzarem o nosso caminho hoje. Que através da nossa vida, elas possam sentir paz, ver esperança e perceber a Tua luz. Que sejamos instrumentos de amor, bondade e humildade, porque onde Teu Espírito está, ali há transformação. Consagramos este dia ao Senhor, declarando que ele será frutífero, abençoado e cheio da Tua graça. Que seja um dia de boas notícias, de renovo, de recomeços e de portas abertas. Nós confiamos no Senhor e entregamos tudo em Tuas mãos. Se você crê que Deus já abençoou o seu dia, escreva nos comentários: eu recebo esta bênção. Senhor meu Deus, depois de consagrarmos este dia ao Senhor, agora pedimos que o Senhor nos conceda direção e sabedoria para cada passo que damos. Pai amado, sabemos que sem a Tua orientação podemos tomar decisões precipitadas, agir pela emoção ou nos perder no meio das dificuldades. Por isso te pedimos, guia-nos pelo Teu caminho, ilumina nossa mente e dá-nos discernimento para entender o que vem de Ti e o que não vem. A Tua palavra nos ensina, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, para entregarmos ao Senhor todas as nossas obras e os nossos pensamentos serão estabelecidos. Pai, que esta promessa se cumpra hoje. Que cada ideia, decisão, projeto e escolha sejam firmados pelo Senhor. Que não sejamos dominados pela ansiedade, mas sim guiados pela confiança na Tua vontade. Senhor, dá-nos clareza para reconhecer as oportunidades que o Senhor está preparando. Muitas vezes, situações que parecem pequenas são grandes portas abertas pelo Senhor. Outras vezes, aquilo que brilha diante dos nossos olhos não passa de uma ilusão, e somente a Tua sabedoria pode revelar isso. Assim como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E é isso que fazemos agora. Pai, pedimos sabedoria. Meu Deus, livra-nos de decisões impulsivas, palavras ditas no momento errado e escolhas que poderiam trazer arrependimento. Ajuda-nos a agir com calma, com prudência e com sensatez. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro em cada passo, mostrando o momento certo para avançar, o momento de esperar e o momento de recuar. Que cada atitude esteja alinhada com a Tua verdade e com o Teu propósito. Pai amado,
Queremos seguir a direção que vem do alto, porque sabemos que os teus caminhos são maiores e melhores do que os nossos. Assim como declara o livro de Isaías, capítulo 55 e versículo 9, os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Que essa verdade esteja viva dentro de nós, para que não confiemos somente em nossa própria visão, mas sim naquele que tudo vê. Senhor, direciona nossos passos no trabalho, nos estudos, na família, nos relacionamentos e nos projetos pessoais. Mostra-nos onde devemos investir tempo, onde devemos recuar, onde precisamos insistir e onde precisamos deixar. E ensina-nos a ouvir a Tua voz no meio do barulho da vida. Ensina-nos a perceber os sinais que o Senhor envia. Ensina-nos a caminhar com equilíbrio, fé e sensibilidade espiritual. Pai, afasta de nós os conselhos errados, as influências negativas e toda a confusão que tenta bagunçar nossa mente. Que a Tua paz seja o árbitro das nossas decisões. Que aquilo que vem de Ti gere paz, e aquilo que não vem seja discernido e rejeitado imediatamente. Que o nosso coração esteja tão alinhado contigo que possamos perceber com clareza o Teu direcionamento. Senhor, que nada nos tire do Teu propósito, que nada nos desvie, nem a pressa, nem o medo, nem a dúvida. Que possamos, como declara o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, reconhecer que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que essa luz ilumine nossos passos durante todo este dia. Entregamos em Tuas mãos nossas decisões, escolhas e caminhos. Que tudo seja guiado pela Tua sabedoria e pelo Teu amor. Senhor meu Deus, neste capítulo nós pedimos que o Senhor derrame prosperidade, provisão e portas abertas sobre a nossa vida. Pai amado, sabemos que a verdadeira prosperidade não está apenas nas coisas materiais, mas em viver debaixo da Tua graça, com paz no coração, direção clara e a certeza de que o Senhor cuida de nós. Mas também sabemos que o Senhor é um Deus que supre, que abre caminhos, que próspera e que honra aqueles que confiam no Teu nome. Pai, olha para cada necessidade que apresentamos diante de Ti. Tu conheces cada situação financeira, cada responsabilidade familiar, cada conta, cada projeto e cada sonho que trazemos no coração. Nada está oculto aos Teus olhos. A Tua palavra declara no livro de Filipenses, capítulo 4 e versículo 19, que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas riquezas na glória. Senhor, que essa promessa se manifeste poderosamente em nossa vida. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que oportunidades sobrenaturais venham ao nosso encontro. Que portas que estavam trancadas se abram. Que caminhos antes impossíveis se tornem possíveis. Que aquilo que parecia distante se torne realidade pela Tua mão poderosa. Meu Deus, próspera nossos planos e nossos projetos quando eles estiverem alinhados à Tua vontade. Abençoa o nosso trabalho, nossas ideias, nossas estratégias e tudo aquilo que colocarmos às mãos. Que a Tua unção esteja sobre nós, nos dando habilidade, criatividade e excelência. Livra-nos do desânimo, do medo de tentar, do medo de recomeçar e do medo de não ser capaz. Que a fé seja maior que qualquer insegurança. Senhor, abençoa aqueles que estão buscando uma oportunidade de emprego, uma mudança na vida profissional ou uma porta de crescimento. Que currículos sejam vistos, que portas sejam abertas, que favor seja derramado. A Tua palavra diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que o Senhor tem plano de paz e não de mal, plano de dar um futuro e uma esperança. Que esses planos se cumpram em cada pessoa que ora agora. Pai amado, próspera também a nossa vida espiritual, porque prosperidade sem a Tua presença é vazio. Que sejamos ricos da Tua graça, da Tua sabedoria e do Teu amor. Que possamos crescer em fé, em maturidade e em comunhão contigo. Que sonhos adormecidos sejam despertados, que projetos parados voltem a andar e que portas de honra se abram em nosso caminho. Senhor, que a Tua provisão alcance também a nossa casa. Que não falte pão na mesa, que não falte paz no lar, que não falte equilíbrio emocional, que não falte união familiar. Que sejamos sempre lembrados de que cada bênção vem das Tuas mãos. Que tenhamos um coração agradecido por tudo que já temos e confiante em tudo que ainda vamos receber. Pai, que a prosperidade que vem de Ti seja completa, prosperidade espiritual, emocional, familiar, profissional e financeira.
Que o Senhor derrame sobre nós abundância, honra e renovo. Que tudo o que estava travado se destrave. Que tudo o que estava fechado se abra. Que tudo o que estava parado volte a fluir. Declaramos que esse será um tempo de portas abertas, de provisão divina e de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque confiamos no Deus que cuida, que supre e que realiza além do que pedimos ou pensamos. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração totalmente aberto, reconhecendo que somente Teu poder é capaz de libertar, transformar e restaurar completamente a vida de uma pessoa. Pai amado, Tu és o Deus que rompe cadeias antigas, que desfaz prisões invisíveis, que traz luz onde muitos só conseguem enxergar a escuridão. Por isso, eu oro para que agora, onde quer que esteja quem ouve esta oração, o Teu Espírito Santo comece a agir de maneira profunda, alcançando lugares que ninguém nunca conseguiu alcançar. Deus Todo-Poderoso, eu clamo para que toda má espiritual seja quebrada. Muitas vezes, Senhor, as pessoas carregam fardos que não revelam a ninguém. Cargas emocionais, lembranças dolorosas, traumas antigos, palavras ofensivas que ficaram guardadas no coração como feridas abertas. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor visite essas áreas agora. Vai entrando, Senhor, com a Tua luz. Vai iluminando cada canto escuro da alma. Vai derramando paz onde a inquietação e verdade onde o inimigo tentou lançar mentiras. Tira do coração, Senhor, o peso da culpa que consome, da vergonha que paralisa, do medo que aprisiona e impede tantos de avançarem. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é superficial, não é apenas emocional, mas é uma libertação que toca o espírito, transforma a mente e fortalece o coração. Liberta, Pai, aqueles que estão presos a vícios que consomem a alma, vícios emocionais, vícios físicos, vícios secretos que muitos carregam em silêncio, lutando sozinhos. Liberta aquele que tenta mudar, mas sempre sente que está lutando contra uma força maior que ele mesmo. Que o Teu poder seja derramado agora, quebrando toda dependência, tirando todo o desejo destrutivo, eliminando toda influência maligna que tenta escravizar os Teus filhos. Senhor, também coloco diante de Ti cada pessoa que vive aprisionada a pensamentos que não consegue controlar. Pensamentos de ansiedade, de medo, de solidão, de desânimo, de tristeza profunda. Quantos, Deus, passam noites sem dormir, carregando uma dor que ninguém enxerga? Quantos se sentem sufocados, sem forças, sem direção? Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor toque agora na mente dessa pessoa. Toca na área dos pensamentos, toca nas emoções, toca nos sentimentos. Derrama paz onde há tormento. Derrama esperança onde há desespero. Derrama luz onde as sombras tentam dominar. Como está escrito no Salmo capítulo 34 e versículo 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Que essa libertação venha agora, através do clamor sincero de cada coração. Que o Teu Espírito Santo comece a remover, em nome de Jesus Cristo, toda angústia acumulada, toda opressão espiritual, toda sensação de peso, toda pressão maligna que tenta sufocar aquele que Te busca. Liberta também, Deus, aqueles que vivem presos ao passado. Pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que carregam lembranças dolorosas. Pessoas que ainda se sentem marcadas por erros, quedas, escolhas ruins ou palavras que ouviram ao longo da vida. Ensina-as, Senhor, que o passado não determina o futuro, que o Senhor faz novas todas as coisas e que ninguém está longe demais para ser restaurado pelo Teu amor. Senhor, que neste momento Teu poder envolva cada vida, que correntes espirituais sejam quebradas, que muralhas caiam, que portas se abram, que a presença do Espírito Santo seja tão forte que a pessoa sinta um alívio real, uma paz verdadeira, uma libertação que transforma não apenas hoje, mas o restante de toda a jornada dela. Eu oro, Pai, para que essa libertação seja completa. Que o Senhor guie pensamentos, restaure sentimentos, fortaleça a fé, devolva a alegria, renove a força e encha cada coração de esperança. Que a Tua luz brilhe intensamente na vida de cada um que está orando agora e que nunca mais as trevas tenham domínio sobre eles. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença para clamar pela proteção divina sobre esta vida que ora comigo agora. Pai amado, Tu és o Deus que guarda, que livra,
que sustenta, que orienta e que coloca os seus anjos ao redor daqueles que te temem. Tu és o Deus que nunca dorme, o Deus que está atento a cada detalhe, a cada passo, a cada respiração dos teus filhos. Por isso, Pai, nós nos aproximamos do teu trono com confiança, sabendo que o Senhor é poderoso para nos guardar de todo o mal. Senhor, a tua palavra nos lembra no Salmo capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso que buscamos neste momento, descansar debaixo da tua sombra, confiar no teu cuidado, sentir a tua mão poderosa nos envolvendo, nos protegendo, nos guardando de tudo que tenta nos abalar. Pai, quantas coisas tentam nos atingir diariamente? Perigos visíveis, ameaças invisíveis, ataques espirituais, pensamentos negativos, preocupações excessivas. Mas quando estamos debaixo da tua proteção, nenhum desses inimigos prevalece. Coloco diante de ti, Senhor, a vida dessa pessoa que ora comigo. Peço que o Senhor vá à frente de cada passo que ela der. Que os seus anjos estejam ao redor dela, como está escrito no Salmo capítulo 34 e versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que seja assim, Pai. Que seus anjos se posicionem como muralhas ao redor dessa vida, afastando todo perigo, todo acidente, toda cilada, toda seta inflamável do inimigo. Guarda, Senhor, a mente dessa pessoa. Guarda seus pensamentos, guarda suas emoções. Muitas vezes o maior ataque não está fora, mas dentro da própria mente. Ataque de medo, insegurança, ansiedade, confusão, desânimo, dúvidas e pensamentos que tentam tirar a paz. Pai, protege a mente dela, cobre ela com teu Espírito Santo. Que a paz que vem do Senhor seja tão forte que nenhuma inquietação consiga derrubá-la. Protege também, Senhor, o lar dessa pessoa. Que a tua presença esteja dentro da casa dela, nos ambientes, nas portas, nas janelas, nos cômodos, em cada detalhe. Que toda influência negativa seja retirada. Que toda carga pesada desapareça. Que o lar dela seja um lugar de paz, de tranquilidade, de descanso, de alegria e principalmente de comunhão contigo. Que o Senhor afaste todo o laço do inimigo, toda perturbação espiritual, todo o mal que tenta entrar sem ser percebido. Protege, Pai, a família dessa pessoa. Guarda seus filhos, guarda seu cônjuge, guarda cada pessoa que ela ama. Livra de acidentes, livra de doenças, livra de decisões erradas, livra de influências ruins, livra de todo tipo de perigo que o Senhor vê e nós não vemos. Que o teu braço forte esteja estendido sobre cada um deles, cobrindo, guardando e sustentando. Senhor, eu também te peço que proteja os caminhos dessa pessoa. Que quando ela sair de casa, ela seja protegida, e quando ela voltar, seja guardada. Livra dos perigos das ruas, livra das armadilhas humanas, livra dos caminhos que parecem seguros, mas são de engano. Que o Senhor a conduza sempre pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, pelo caminho da paz. E, Pai, principalmente, protege o coração dessa pessoa. As maiores guerras às vezes acontecem dentro da alma. Por isso, guarda as emoções, guarda os sentimentos, guarda os sonhos, guarda a fé, guarda a esperança. Não permita que nada e nem ninguém roube dela aquilo que o Senhor plantou. Que ela tenha força para se levantar todos os dias, coragem para enfrentar as batalhas e sabedoria para vencer cada desafio. Senhor, coloca sobre ela a armadura espiritual, aquela que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Que essa pessoa esteja espiritualmente protegida, fortalecida, preparada e guardada em cada detalhe do seu caminho. Que a tua proteção seja constante, diária, viva e real na vida dela. Que ela sinta isso na alma, sinta isso no espírito, sinta isso no coração. E que, acima de tudo, ela saiba que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o único que é fiel para guardar a nossa vida hoje, amanhã e eternamente. Se você confia na proteção do Senhor, escreva nos comentários: Deus é o meu protetor. Senhor meu Deus, neste momento eu me prostro diante da tua presença com o coração cheio de reconhecimento, porque sei que tudo que tenho, tudo que vivo e tudo que sou vem das tuas mãos. Pai amado, a gratidão é uma linguagem que abre portas, que cura feridas, que fortalece a alma. Por isso,
Eu quero dedicar este capítulo para te agradecer por cada detalhe, cada cuidado, cada livramento e cada manifestação do teu amor que muitas vezes nem percebemos. Senhor, quero te agradecer primeiramente pelo dom da vida. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de acordar hoje, mas nós estamos aqui, respirando, caminhando, lutando e vivendo por causa da tua graça. Como está escrito no Salmo capítulo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pai, é o Senhor quem sustenta nossos dias, quem nos dá fôlego de vida, quem renova as forças quando tudo parece pesado demais. Quero te agradecer, Deus, pela tua misericórdia que é nova a cada manhã. Quantas vezes falhamos, erramos, tropeçamos, nos distanciamos de ti, e mesmo assim o Senhor nunca desistiu de nós. A tua palavra nos lembra em Lamentações capítulo 13, versículos 22 e 23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Senhor, que amor tão grande é esse? Um amor que insiste, que acolhe, que abraça, que restaura, que dá novas oportunidades todos os dias. Pai, também quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor nos dá, mesmo aqueles que não vemos e nem percebemos. Quantas vezes andamos distraídos, quantas vezes seguimos por caminhos incertos, quantas vezes tomamos decisões sem entender os perigos, mas o Senhor caminhou ao nosso lado, desviou o mal, fechou portas, nos conduziu com sabedoria e nos guardou com a tua mão poderosa. Obrigado, Deus, por cada livramento silencioso, por cada vez que o Senhor disse não para algo que teria nos ferido, por cada vez que o Senhor nos protegeu sem que soubéssemos. Quero te agradecer também, Pai, pelas provisões diárias. Obrigado pela comida na mesa, pelo lar onde podemos descansar, pelas roupas que vestimos, pelas oportunidades que surgem, pelas portas que se abrem e até mesmo por aquelas que se fecham, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor. Obrigado pelos detalhes que passam despercebidos, mas que são provas vivas do teu cuidado. Como está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo de bom que temos vem das tuas mãos. Agradeço também, Deus, pelas lutas que enfrentamos. Mesmo que não entendamos no momento, sabemos que muitas batalhas moldam o nosso caráter, fortalecem a nossa fé e nos aproximam de ti. Agradeço pelas situações difíceis que nos ensinaram a depender do Senhor, pelas tempestades que nos fizeram clamar mais alto, pelos desertos que nos levaram ao encontro da tua voz. Pai, a gratidão nos ensina que até nas dificuldades há propósito, crescimento e transformação. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que colocaste em nossa vida, pelos amigos verdadeiros, pela família que nos apoia, pelas pessoas que nos ensinam lições profundas e até mesmo por aquelas que nos desafiam, porque através delas aprendemos a crescer, a amadurecer, perdoar e seguir firme. Agradeço, Pai, não apenas pelo que o Senhor já fez, mas pelo que ainda fará. Agradeço pelo futuro que está nas tuas mãos, pelo caminho que o Senhor está preparando, pelas portas que serão abertas, pelas vitórias que estão chegando, pelas respostas que virão no tempo perfeito. Quero te agradecer pela esperança que o Senhor planta no nosso coração, por saber que jamais caminhamos sozinhos, porque o Senhor sempre vai à frente. E acima de tudo, Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a vida para que tivéssemos vida em abundância. Obrigado pela cruz, pelo perdão, pela graça, pela salvação, pela presença constante do teu Espírito Santo. Obrigado porque, mesmo sem merecer, o Senhor nos ama com um amor eterno. Que o coração dessa pessoa que ora comigo agora seja cheio de gratidão, não apenas por aquilo que ela vê, mas também por aquilo que não vê. Que ela aprenda a reconhecer o teu cuidado diário, o teu agir silencioso, a tua mão invisível que nunca deixe de trabalhar em favor daqueles que te buscam. E que cada palavra de gratidão se transforme em força, fé e alegria para continuar caminhando com esperança. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença para falar sobre algo que é a base da nossa caminhada contigo, a fé. Pai, a fé é o que nos sustenta, é o que nos mantém firmes mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé é a chama que não pode se apagar dentro de nós. É a força que nos levanta quando nos sentimos caídos, é o combustível que nos impulsiona quando as circunstâncias nos dizem que é impossível continuar. Senhor,
Eu te agradeço porque a fé não vem de nós mesmos. A tua palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso nos mostra que a fé é construída, fortalecida e alimentada quando dedicamos tempo a te ouvir, a buscar a tua voz, a meditar na tua palavra. E é por isso que neste capítulo pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, fortaleça a nossa confiança e renove a nossa esperança. Pai, muitas vezes enfrentamos situações que desafiam a nossa fé. Desafios se parecem grandes demais, problemas se parecem pesados demais, batalhas se parecem difíceis demais para vencer. Mas é nesses momentos que lembramos que a fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas sim no que cremos. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ajuda-nos a viver essa fé, Senhor. Ajuda-nos a acreditar mesmo quando a resposta ainda não chegou, a confiar mesmo quando nada faz sentido, a esperar mesmo quando tudo parece demorado. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração e que se encontra com a fé enfraquecida. Aqueles que já acreditaram com mais força, mas se foram machucados por decepções, por notícias difíceis, por perdas ou pela espera prolongada. Quantos, Deus, têm vontade de crer, mas se sentem cansados? Quantos querem continuar, mas carregam dentro de si uma sensação de desânimo, de dúvida, de incerteza? Que o teu Espírito Santo toque nessa vida agora. Restaura a fé dela. Senhor, sopra ânimo novo sobre o coração dela. Lembre essa pessoa de que o Senhor não falha, não atrasa e não abandona. Pai, fortalece a fé daquele que luta contra pensamentos de desistência. Às vezes o inimigo tenta semear dúvidas, tenta apagar a esperança, tenta colocar temores dentro da mente. Mas eu oro para que, neste momento, a luz da tua presença ilumine cada pensamento, trazendo clareza, coragem e confiança. Que essa pessoa entenda que não está sozinha, que o Senhor está com ela, e que o Senhor é maior do que qualquer problema que ela esteja enfrentando. Senhor, também oro por aqueles que têm fé, mas desejam ir além. Pessoas que querem viver um nível mais profundo contigo, que querem confiar de verdade, que querem aprender a descansar no teu agir. Que essa fé amadureça, cresça, floresça. Que a fé dessa pessoa seja como a fé de Abraão, que creu contra toda esperança. Como está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Que essa fé que agrada o Senhor seja despertada dentro de nós. Pai, ajuda-nos a lembrar que ter fé não significa nunca enfrentar problemas, mas sim ter a certeza de que o Senhor está conosco em cada batalha. Que a nossa fé não seja baseada em emoções passageiras, mas em convicções profundas. Que possamos declarar com segurança aquilo que está escrito em Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Senhor, faz crescer em nós uma fé que supera o medo, uma fé que vence a dúvida, uma fé que não desiste no meio do caminho. Uma fé que permanece firme mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando a tempestade se levanta, mesmo quando a resposta parece distante. Aumenta em nós a confiança em Ti, Senhor. Ensina-nos a olhar para Ti, e não para o tamanho da situação. Ensina-nos a declarar vitória mesmo antes de vê-la acontecer. Ensina-nos a caminhar com ousadia e confiança, sabendo que o Senhor está conduzindo cada detalhe. E que essa fé nos leve a viver experiências profundas contigo. Que possamos testemunhar milagres, ver portas se abrindo, ver cura acontecendo, ver restaurações, ver avanços, ver o impossível se tornando possível. Porque a fé move o sobrenatural. Ajuda-nos a crer com o coração inteiro. Senhor, acreditar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não percebemos. Confiar que os teus planos são melhores do que os nossos e que cada promessa que o Senhor fez se cumprirá no tempo perfeito. Que este capítulo fortaleça a fé dessa pessoa, renove o ânimo dela, desperte a coragem e faça ela lembrar que o Deus que está com ela é maior do que qualquer coisa que tente se levantar contra a sua vida. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti para falar sobre algo tão precioso, tão necessário e tão poderoso na vida de todo cristão, a esperança. Pai amado, a esperança é como uma chama que ilumina os dias escuros, é como um bálsamo que acalma a alma cansada, é como uma âncora que nos mantém firmes mesmo quando as ondas tentam nos arrastar. A esperança é um presente Teu.
Senhor, um presente que nos faz acreditar que, mesmo que hoje esteja difícil, o amanhã pode ser melhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Senhor, quantas pessoas perderam a esperança ao longo da jornada? Quantas entregaram os sonhos, desistiram dos planos, deixaram de acreditar na mudança porque passaram por dores, decepções, frustrações e perdas profundas? Quantos carregam no coração aquela sensação de que nada mais vai dar certo, de que nada vai mudar, de que o futuro não reserva nada além de tristeza? Mas hoje, Pai, eu oro para que essa chama seja reacendida dentro de cada pessoa que está ouvindo esta oração. A tua palavra nos lembra em Romanos capítulo 15, versículo 3. E o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso significa que a verdadeira esperança não vem das circunstâncias, não vem do que os nossos olhos veem, mas vem do teu Espírito Santo agindo dentro de nós. Pai, renova agora essa esperança divina no coração dessa pessoa. Que ela sinta essa força brotar dentro dela como uma luz que vai vencendo cada sombra, cada desânimo, cada dúvida. Senhor, visita agora aqueles que estão cansados, cansados de lutar, cansados de esperar, cansados de tentar. Pessoas que dizem para si mesmas, eu não aguento mais. Pessoas que já não encontram motivos para continuar. Vai até elas agora, Pai. Vai com a tua presença doce e poderosa. Vai com teu amor que abraça e restaura. Vai com teu cuidado que renova e fortalece. Levanta essa pessoa. Senhor, toca no coração dela e mostra que a história ainda não acabou. Há capítulos inteiros que o Senhor ainda vai escrever na vida dessa pessoa. Senhor, também oro por aqueles que se sentiram traídos pelas circunstâncias, que foram surpreendidos por uma perda inesperada, por uma enfermidade, por um problema financeiro, por um relacionamento quebrado, por uma notícia difícil. Pai, quando a dor bate forte, a esperança parece enfraquecer. Mas eu oro agora para que o Senhor cure essas feridas, se devolva o brilho da esperança ao coração dessa pessoa. Que ela entenda que a dor não define a sua história. O Senhor é quem define. E os teus planos são de paz, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, traz de volta esperança sobre os sonhos dessa pessoa. Sonhos que ela arquivou, sonhos que ela desistiu, sonhos que ela achou pequenos demais, grandes demais ou distantes demais. O Senhor é o Deus que renova. O Senhor é o Deus que faz viver o que estava morto. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Renova, Senhor, o ânimo dessa pessoa. Remove o peso da frustração, do medo, da dúvida. Sopra de novo sobre ela. Sopra esperança, vida, força, coragem. Senhor, que essa esperança não seja apenas uma emoção passageira, mas uma convicção profunda de que o melhor do Senhor ainda está por vir. Que ela consiga olhar para o futuro com confiança, sabendo que o Senhor está preparando caminhos que os olhos ainda não viram. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela enxergue aquilo que o Senhor já está fazendo. Ajuda-a, Senhor, a manter firme essa esperança mesmo em dias difíceis. Ensina-a a se lembrar das vitórias que já viveu, das portas que o Senhor já abriu, dos milagres que já aconteceram, dos livramentos que o Senhor já concedeu. Que essas lembranças fortaleçam o coração dela para continuar acreditando que o Senhor não mudou, o Senhor não falhou e o Senhor não falhará. Que esta esperança esteja viva no coração dessa pessoa ao ponto de transformar sua forma de caminhar. Que ela acorde sabendo que algo bom pode acontecer, que Deus pode agir, que algo novo pode surgir, que o inesperado pode brilhar como luz depois de uma longa noite. Que ela tenha esperança no presente, esperança no futuro e esperança na eternidade. Senhor, derrama sobre ela uma esperança que cura, uma esperança que levanta, uma esperança que transforma, uma esperança que reacende a fé, uma esperança que traz paz ao coração e vida à alma. Que essa chama jamais se apague. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para renovar a esperança, a fé e a certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai,
Como é poderoso saber que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, a tua mão continua guiando cada detalhe da nossa história. Nada foge aos teus olhos, nada sai do teu plano, nada acontece sem que o Senhor permita. E tudo aquilo que o Senhor permite tem propósito, tem sentido e tem direção. Muitas vezes, Pai, o coração humano se cansa. Às vezes nos sentimos sem forças, sem respostas, sem saber qual passo dar. Mas é nessa hora que lembramos do que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, Senhor, renova agora as forças dessa pessoa que ora comigo. Tira o peso da dúvida, da ansiedade, da demora e da incerteza. Traz ao coração dela uma esperança nova, limpa, firme e inabalável. Pai, muitas vezes enfrentamos noites longas e silenciosas, momentos em que parece que as portas não se abrem, que as orações não são respondidas, que os sonhos estão distantes. Mas eu oro agora para que o teu Espírito Santo sopre vida sobre tudo aquilo que parecia parado. Reacende a fé, reacende a chama, reacende a coragem. Enche essa pessoa com uma confiança tão profunda que nenhuma tempestade seja capaz de apagar. A tua palavra também diz em Salmos capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu declaro essa verdade sobre a vida dela. Que a alegria venha, que o amanhecer chegue, que a luz brilhe, que as portas se abram, que o que estava travado comece a fluir, que o que parecia impossível comece a se mover, que o que estava escuro se ilumine. Porque o Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis. Deus querido, entrega a essa pessoa um coração fortalecido. Mostra a ela que a espera não é castigo, mas preparação, que a demora não é rejeição, mas alinhamento, que o silêncio não é ausência, mas cuidado. Enche o peito dela com a certeza de que o Senhor não falha, não atrasa, não abandona, não desiste. O Senhor cumpre, o Senhor responde. O Senhor age no tempo perfeito. Pai, visita agora os pensamentos dela. Acalma a mente, acalma a alma, acalma a tempestade interior. Onde houver medo, coloca fé. Onde houver insegurança, coloca confiança. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver confusão, coloca clareza. Onde houver caos, coloca direção. Onde houver cansaço, coloca renovação. E eu te peço, Senhor, derrama sobre essa pessoa uma esperança tão forte que ela consiga continuar caminhando, mesmo sem ver o caminho inteiro. Dá a ela a graça de confiar mesmo sem entender, de permanecer firme mesmo sem respostas, de continuar acreditando mesmo diante do impossível. Que ela saiba que o Senhor está escrevendo uma história linda, mesmo que hoje ela ainda veja apenas os primeiros parágrafos. Que ela confie que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir no tempo certo. Que ela descanse no teu cuidado diário, sabendo que cada detalhe já está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o teu amor sustenta, fortalece, renova e anima. Obrigado porque o Senhor nunca deixa de agir, mesmo quando não percebemos. Obrigado porque o Senhor já está preparando um novo tempo, uma nova fase, um novo capítulo para essa vida. Eu declaro esperança, paz, força, confiança e fé renovada em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, chegamos diante de Ti para encerrar esta jornada de oração com um coração cheio de gratidão. Gratidão pela vida, pela Tua presença constante, pelo Teu amor que nos sustenta, pela Tua graça que nos alcança e pela Tua fidelidade que nunca falha. Pai, obrigado porque em todos os capítulos desta oração o Senhor esteve conosco, nos levantando, nos fortalecendo, nos guiando, renovando a nossa fé. Hoje, Pai, eu quero te agradecer não apenas pelo que o Senhor fez, mas também pelo que o Senhor ainda vai fazer. Quero agradecer pelos milagres que ainda não chegaram, mas que já estão sendo preparados. Quero agradecer pelas portas que ainda não se abriram, mas que já estão alinhadas no teu tempo perfeito. Quero agradecer pelas mudanças que ainda não vemos, mas que já começaram no mundo espiritual. Porque a tua palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós cremos, Senhor, cremos mesmo sem ver, confiamos mesmo sem entender e agradecemos mesmo antes de receber. Pai,
Também te agradecemos pelos dias difíceis, porque foram eles que nos ensinaram a depender do Senhor. Te agradecemos pelas lutas, porque elas nos deixaram mais maduros. Te agradecemos pelas portas fechadas, porque nos direcionaram à porta certa. Te agradecemos pelos processos, porque eles mudaram nosso caráter. Te agradecemos pelo silêncio, porque nele aprendemos a te ouvir com mais profundidade. Obrigado, Senhor, por cada livramento, aqueles que vimos e aqueles que jamais saberemos. Obrigado pelas noites em que o Senhor cuidou de nós sem que percebêssemos. Obrigado pelos momentos em que queríamos desistir, mas o Teu Espírito Santo nos sustentou. Obrigado pelas vezes em que faltou força, mas sobrou graça, faltou direção, mas sobrou cuidado, faltou coragem, mas sobrou presença. Deus amado, colocamos diante de Ti todo o nosso futuro. Declaramos que os próximos dias, meses e anos pertencem ao Senhor. Que cada passo seja guiado pela Tua sabedoria, que cada decisão seja inspirada pelo Teu Espírito, que cada porta aberta seja conforme Teu propósito e que cada vitória seja para glorificar o Teu nome. Também oramos agradecendo pela Tua proteção diária. A Tua palavra diz em Salmos capítulo 23, versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E é por isso, Senhor, que agradecemos, porque nunca caminhamos sozinhos. O Senhor sempre nos acompanha, sempre nos guarda, sempre nos protege, sempre nos orienta. Nada pode nos separar do Teu amor. Pai, obrigado pela família dessa pessoa que ora comigo. Obrigado pela casa dela, pela saúde dela, pela vida dela. Que a bênção do Senhor continue repousando sobre tudo que pertence a ela. Agradecemos por cada porta aberta, por cada oportunidade, por cada sonho que o Senhor já colocou em seu coração. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. E, Senhor, no fim desta oração, nós nos rendemos completamente a Ti. Rendemos nossos medos, nossas expectativas, nossos planos, nossas preocupações. Rendemos tudo aos Teus pés, porque sabemos que não existe lugar mais seguro do que estar entregue completamente ao Senhor. Que essa pessoa sinta agora um abraço espiritual, uma presença suave, uma paz profunda e uma certeza firme de que o Senhor está com ela em todos os momentos. Que ela saia desta oração mais forte, mais leve, mais confiante e mais cheia de fé. Obrigado, Pai, por ouvir cada palavra. Obrigado por receber cada pedido. Obrigado por derramar cuidado, amor e misericórdia. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor para sempre. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu confio em Deus e agradeço pelas vitórias que já estão chegando.